próxima pessoa que eu vou chamar, eu também ia fazer uma apresentação formal dela, mas eu acho que eu preciso dar só um dado. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E quando eu fui apresentada para essa pessoa, eu paquerava um diretor de cinema. E aí esse diretor falou assim, vou te apresentar um amigo meu. Ele é tão foda. Foi assim que ele me apresentou, o Wagner. E aí, realmente, ele é dramaturgo, roteirista. Ele fez Desencontros, né? Tem algum projeto seu agora que vai estrear? Em janeiro estreia uma nova série, a segunda temporada de Desencontros e uma peça que vai estrear. 2 peças que vão estrear. Então, gente, é uma máquina de produzir. E eu acho que tem muito a dizer para a gente, além de tudo que ele produziu, além de toda a influência que ele tem. Ele é foda. Eu fui apresentada para ele assim e eu o admiro muito. Wagner Dávila! Muito obrigada, Mi. Muito obrigada por você ter vindo, meu amor. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Tá, vamos lá. Tirar uma que eu engordei esse final de semana. Então, por onde eu começo? Não sei. Amigo, eu acho que assim a gente está um super clima de contar, de compartilhar. Eu acho que assim é um nicho de mercado, né? Onde as pessoas muitas vezes, eu acho que os espetáculos muitas vezes, um bom filme e um bom espetáculo, às vezes nem precisa de cenário. Se tem um bom roteiro, se você tem um bom tema, se você tem um bom motivo para aquilo já se resolve, sabe? E eu acho que o interessante, e o porquê que eu queria trazê-lo aqui, é o fato de você explicar o argumento, explicar como você constrói o argumento, como é a tua rotina de trabalho e o que você pensa de nicho de mercado. Tá. Legal. Eu sou ator também, por formação, mas já não estou no palco há alguns anos. E aí eu lembro que nossos professores falavam assim, o ator tem aquela coisa de falar assim, não, porque eu estou encarnando o personagem, né? Estou encarando o personagem. E eu falo, poxa, isso é muito legal, mas quando a gente escreve, eu posso dizer que a gente encarna o personagem também. Eu passo, geralmente, trabalhando, dependendo se é para teatro, para cinema ou para TV, média de 12 a 13 horas por dia. Né? Então, as pessoas geralmente falam, poxa, ele senta lá, escreve, vem tudo mastigado. Não é. O trabalho de escritor, seja de dramaturgia, o roteiro de cinema e TV, é um trabalho de muita disciplina. E chega a ser até técnico. Né? Então, assim, a gente tem uma ideia. Né? Quantas pessoas chegam a mim, Wagner tem uma ideia ótima. Wagner tem uma ideia ótima. E eu acho fenomenal, porque todas as ideias são viáveis. Né? Se você consegue estruturar ela dentro de técnicas, dentro de... Enfim, desenvolver o seu trabalho, muito amor e muita dedicação, você consegue desenvolver, sim. Mas as histórias elas não acontecem de uma forma tão simples como as pessoas imaginam. Né? A gente também cansa, a gente tem aquela estafa mental, não consegue criar... Por exemplo, eu tenho uma peça agora, que eu estreio em janeiro, e a gente tem a leitura no dia 17, que é no próximo domingo. E eu estou há 2 semanas em uma única cena. E eu não consigo escrever. Eu falo, poxa, mas o que acontece? Você conversa com os amigos e traz, enfim. Porque é um trabalho de inspiração, mas é um trabalho de doação. E o autor, quando escreve, né, o nosso trabalho, ele é muito minucioso. E a gente pensa principalmente no desenvolvimento e a dedicação que isso vai dar para o ator, como estímulo, como trajetória para o personagem. Então, não é nada tão simples. É algo que é realmente calculado e pensado. Cada frase de um texto, de um roteiro, existe um porquê. E eu acho legal falar isso para os atores, enfim, porque muitas vezes, quando a gente está fazendo uma montagem, né, as pessoas jogam o texto, não entendem o significado daquilo. Então, se você pegar cada frase daquele texto, por mais que seja um diálogo curto, ele é repleto de símbolos e significados. E eu acho que isso é uma coisa que todo ator tem que ter em mente, que é o autor, quando escreve, por mais que seja um trabalho
de inspiração, ele quer comunicar algo, seja uma intenção, seja uma proposta cênica, enfim, ou um desafio para aquele personagem. Então, toda ação de cena, todo diálogo, existe um porquê. Né? E eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes, e até porque o trabalho, você que também é ator, o trabalho de você pensar em cada uma das frases e aí chega um ator e bota caco, 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 caco e estraga tudo. Eu queria saber também a tua interpretação disso, como você encara isso, né? Porque muitas vezes você não está lá para dirigi-lo em cena, porque eu sei que muitos dos trabalhos você não consegue estar acompanhando o trabalho e uma vírgula mudada de lugar muda todo o significado de uma frase. Então, às vezes, o ator interpreta o texto de uma forma que você não quis dizer aquilo, e etc. E até as intenções que você coloca dentro de um texto para cada uma das atuações. Você, como ator, como é que você interpreta isso? Eu acho que... Eu tive um professor maravilhoso no curso de roteiro que ele dizia assim, a partir do momento que você escreveu o fim, o roteiro não é mais seu. E é verdade, né? Principalmente quando a gente faz um trabalho com TV e cinema, o diretor, tem um diretor que trabalha de diretor de fotografia, enfim, uma série de questões e de pessoas envolvidas no projeto que muda a sua leitura sobre aquilo que você escreveu. Então, tudo é muito diferente. O meu primeiro filme, eu lembro até hoje, que é com um grande amigo, ótimo diretor de cinema. Que é com ele ia falar o nome do meu ex-paquera. Quase engoliu o microfone. Eu escrevi um espetáculo, e aí, enfim, ele ficou sabendo desse espetáculo, ele nem assistiu, mas teve uma repercussão muito positiva. Ele falou que queria muito ler a sua peça. Eu sou diretor de cinema, enfim, e ele gostou da peça, enfim, que ele leu, e ele decidiu fazer a adaptação. E ele falou para mim, você quer... O que você quer? Eu falei, não, eu quero escrever junto com você, porque vai ser meu primeiro trabalho no cinema. E a gente fez uma parceria super legal, e a gente trabalha há anos juntos, assim, é meu parceiraço até hoje. E eu lembro até hoje que ele falava, você quer ver o corte? Você quer ver? Eu falava, não. Pela primeira vez eu quero ser público mesmo, porque eu vinha de uma companhia de teatro, desde a época que eu era ator, enfim, e todos os espetáculos eu acompanhava por causa da companhia, então nós montamos 7 espetáculos em 7 anos. Todos eles eu que tinha escrito. Então, eu tinha essa proximidade muito forte da obra. E aí, quando eu cheguei no cinema e vi aquilo, eu falei, porra, que é isso? Não é nada do que eu tinha imaginado, era muito melhor do que eu tinha imaginado. E eu me senti como telespectador de algo que eu tinha feito. Então, assim, é um desprendimento muito maduro e saudável. Então, eu acho que hoje, quando um ator ele pega... Isso depende muito do diretor também. Eu sou um autor desprendido. Né, Karina? Karina põe caco nas minhas peças. Eu sou super desprendido, porque uma vez eu fui fazer uma peça de um cara gênio, um autor contemporâneo, como ator, foi minha última peça, talvez seja traumático, mentira, eu gosto muito dele. E eu lembro que eu errei uma frase. Na primeira ele disse para mim assim, que é legal a gente falar sobre audição, sobre perfil, e ele falou assim, você não tem perfil para fazer esse personagem. Eu falei, mas você nunca me viu em cena, como você acha que eu não tenho perfil para fazer esse personagem? Ele, não, você é arrumadinho demais para fazer. E era um personagem da boca do lixo, era totalmente contrário do que eu sou. E eu falei, poxa, me dá uma chance, né? Você não conhece meu trabalho, eu fui convidado pelo diretor, querido autor. Deixa eu ir mostrar que para que vim. E eu realmente consegui surpreender ele de uma forma que ele não esperava. Eu fiquei muito feliz, tanto como desafio como ator, como desvendar aquele texto dramatúrgico, que era bem difícil. Mas aí, no final, ele fez assim, você foi maravilhoso, mas, em vez de horrorosa, você disse que horrível. E aí eu caí na gargalhada e falei, amanhã não se repete. Então, assim, eu entendo o quanto para ele aquilo era importante, mas era importante para ele. A minha verdade era a mesma. Só que assim, quem estava em cima do palco sou eu, e eu estava trazendo minha verdade para aquele personagem. E não acredito que aquilo tenha mudado ou não o significado da construção que eu tinha feito ou do rumo do espetáculo. Então, eu acho que o ator, sim, ele tem que se apropriar do personagem. Ele tem que sentir, ele tem que curtir, ele tem que absorver, e é dele. Eu acho que o jogo acontece com os parceiros em cena, com o trabalho junto com o diretor, toda a parte técnica, enfim, operacional atrás disso também. E o autor é só o primeiro elemento para uma trajetória linda que vem pela frente. Por que escrever? Por que escrever? Eu estava vendo uma menina, acho que estava sentada ali, ela disse, não, porque eu sou meio tímida, não sei o quê. Eu era muito tímido, inclusive sou tímido. E aí eu não era bom em muita coisa.
Eu não era bom no futebol, não era bom na natação, não era bom no vôlei, não era bom nada. E eu tinha 15 anos. Eu falei, poxa, eu preciso descobrir o que eu posso fazer. E aí foi no ginásio, na verdade, nem foi no colégio. Uma professora falou assim, eu queria muito que você escrevesse uma peça para a escola. E aí todo mundo, vamos escrever uma história. E foi sempre para aquele mais universo lúdico, infantil. E eu falei, eu já lia muito jornal, porque meu pai sempre gostou muito de ler, enfim, os meus pais. E aí eu falei, eu queria falar sobre a fome. Tem um cara que chamava Herbert Souza, enfim, o Betinho, e ele estava fazendo uma campanha contra a fome. Eu falei, eu acho que eu quero falar sobre isso. A minha professora falou, mas como assim você quer falar sobre isso? Eu falei, não, eu quero falar sobre isso. Eu falei, quanto tempo eu tenho? E ela falou, você tem meia hora. Aí eu fui lá, super inocente, escrevi 15 páginas de uma história. E, enfim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque foi ali que eu me encontrei. Essa peça, sei lá, ganhou notícias, e a gente conhecia o Herbert de Souza, e foi uma coisa fenomenal. E uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida foi, um dia eu não estarei aqui, mas plantei uma semente, e você, dentro da minha verdade, vai mostrar a sua verdade para as outras pessoas. Então, o trabalho de quem escreve, o trabalho de quem inspira, sempre continua. Então, para mim é isso. O meu trabalho é só uma sementinha, como eu falei, mas que vai crescer e vai perpetuar, enfim, em outros palcos, em outros. Né? E é muito louco porque a gente não tem a ideia, a dimensão de onde o nosso trabalho vai. Por exemplo, eu já tive peças montadas em outros países. Os filmes são exibidos em outros países e às vezes você não faz nem ideia, né? E aí você recebe uma mensagem do nada: adorei o seu filme. Aí você fala, mas que idioma é esse? Quem é essa pessoa? Você vai lá no Google Tradutor e fala, puta, que legal, chegou aí. E eu acho que o mais importante, que é um trabalho muito legal que tem no teatro, o último espetáculo que eu escrevi, que falava sobre psicopatas, e as pessoas falam, meu Deus, né, pessoas com síndrome do pânico, psicopatas no distanciamento. E a ideia, que foi um espetáculo independente, a gente levantou o espetáculo na raça, era para ficar 2 meses, ficamos quase 1 ano em cartaz, casa cheia todos os dias, críticas maravilhosas. Mas a melhor coisa que eu recebi foi uma senhora de 73 anos, que foi assistir o espetáculo 3 vezes. Aí eu estava cuidando da produção, ela veio e falou assim, eu queria falar com o menino aí que escreveu com o homem que escreveu a peça. Aí eu falei, sou eu. Ela, não, mas você é um menino. Aí eu falei, não, mas fui eu que escrevi. Aí ela falou assim, olha, a primeira vez que eu vi a peça, eu achei o cartaz um pouco estranho, fiquei curiosa e entrei e não entendi nada. A segunda vez, eu vim aqui porque eu queria entender do que se tratava histórias. Não precisava ter algumas coisas ali que eu achei meio estranho, mas eu gostei. E a terceira, eu vim para concluir minha história e para conhecer vocês, e, enfim, queria falar com algumas pessoas do elenco, para agradecer, porque eu entendi que com 73 anos, o que importa na vida é o agora. Então, eu vou sair daqui agora, eu vou ligar para meus filhos, que eu não falo há muitos anos, e na próxima sessão eu estaria aqui com eles. Então, é muito louco, porque você escreve um personagem, uma história, e você não sabe para onde vai chegar, quem vai atingir, como vai ser atingido, e como a pessoa vai entender. Mas essa senhora de 73 anos, que tem uma história de vida muito maior que a minha, ela foi tocada de uma forma sincera. Então, eu agradeço por ter, sei lá, um dom e o talento de fazer a minha arte até hoje. Arrasou. E eu queria, assim, só porque eu acho que você tem muitas vezes um motivo de inspiração e muitas vezes não. Muitas vezes você tem que sentar e você tem aquele job para fazer. Eu queria saber, assim, porque nós, às vezes, passamos por isso, né? Às vezes eu tenho alguma coisa, uma mensagem para digitar para alguém, desde uma mensagem que eu tenho que mandar para alguém. Não sei nem como eu vou escrever aquilo. Então, o que você faz com você mesmo de trabalho, né? Enfim, imagino do teu processo de criação. Qual é o teu processo para sentar e desenvolver algo que não te inspira ou que você seja obrigado, ou por contrato, ou não sei, porque muitas vezes a gente né? Assim como o Léo estava falando aqui, que eu acho que é importante, às vezes você faz peça que você pensa, putz, não queria fazer isso, mas eu preciso da grana, entendeu? Pô, é um job, entrou um job, eu preciso fazer. E, cara, eu penso sempre isso, cara. Às vezes, escrever algo que você não... Como que você, sabe? Eu queria saber um pouquinho das ferramentas. O que você faz, às vezes, para se inspirar? Se você faz algum tipo de mecanismo, se você tem treinos, etc. Enfim, sei lá. É bem mecânico mesmo, às vezes, mas eu posso dizer que eu tive sorte, porque eu recebo muitos pedidos, né? Eu escrevo muito por encomenda. E é muito louco, porque
como eu vim da publicidade, ator, eu escrevo com uma agilidade muito rápida. Uma agilidade. E aí eu acabo escrevendo coisas que não necessariamente eu entendo, e que é um desafio muito legal, porque você tem que pesquisar, às vezes, coisas que, sei lá, coisas sobre medicina ou sobre direito, para escrever um certo personagem, uma certa história. O que torna tudo muito mais interessante também, porque você acaba aprendendo sempre. Então, acho que o estímulo vem disso, que é o desafio em conseguir superar aquilo e fazer uma coisa bem feita. E lembra muito o trabalho do ator também, né? Porque assim, é desde a construção que você vai pensando na ideia, você vai desenvolvendo. Né? Eu, quando era ator, eu tive um desenvolvimento que eu criava sempre um personagem a partir do corpo. E para escrever também. Eu imagino o corpo daquele personagem, ou qual é o corpo daquela história, qual é a mensagem que eu quero passar. Geralmente, quando tem trabalhos para textos mais corporativos, enfim, eu imagino qual que é o prazer de quem está assistindo aquilo. E como que é que a mensagem deve chegar, como ela deve fluir. Então, a minha preocupação é sempre essa, é quem vai assistir se divertir, ou passar a mensagem, que ela receba aquilo de forma clara, e que o tempo dela passe rápido e seja prazeroso. Então, isso torna as coisas mais fáceis para mim também. Com certeza. E aí você acha que, por exemplo, obviamente, nas coisas de encomenda, eu acho que é interessante a gente colocar que muitas vezes você já deve ter vivido. Você tem alguma história esdrúxula para contar? Uma vez eu recebi uma encomenda para escrever um... Tem, né? Tem, certeza. Você pode contar? Posso. Adoro, eu adoro babado, adoro babado. Não, enfim, depois que eu comecei a entrar no cinema, eu recebi um convite de um diretor, enfim, de TV, respeitado, enfim, e ele falou: puxa, eu escrevi um roteiro, Wagner, eu queria muito que você terminasse a minha história. E eu me senti super honrado, eu falei: poxa, agora vai, né? Porque, né, dramaturgo, roteirista também é essa coisa, gente, agora vai, agora vai. Não é tão, né? E as coisas não acontecem nem sempre no tempo que a gente quer, mas no tempo da vida, enfim, e da persistência. E aí ele me mostrou o roteiro e eu falei: gente, isso é muito ruim, é muito difícil trabalhar com isso. E eu fui super sincero, porque eu não queria me queimar com ele. Eu falei: então, não me identifico. Acho tão legal, mas não me identifico. Eu tenho uma linha mais leve. Tem um humor bacana, mas eu não tenho esse, né? Eu sou mais ácido, enfim. E ele: não, Wagner, mas eu quero que você termine, eu quero que você termine, eu quero que você termine. E eu entrei numa puta saia justa. E eu fui muito sincero com ele. Eu falei: olha, o que eu posso propor é dar a minha identidade. Então, eu vou pegar a essência do que você criou e vou reescrever. Tudo bem? Não, tudo bem, tudo ótimo. Só que era puta trabalho, porque era um longa-metragem, tinham 17 protagonistas. Imagina um longa com 17 protagonistas. Enfim, foi um desafio absurdo. E aí eu fiz o trabalho, eu gostei muito, entreguei o roteiro, falei: poxa, missão cumprida. E na hora que eu fui ver o resultado, eu odiei muito, porque era uma coisa que não conversava com o que eu tinha feito. Não tinha, existia aquele peso que ele queria e não era a leveza que eu tinha proposto. Então, assim, ele mudou, na verdade, o foco do roteiro, mas a essência que ele queria permaneceu a mesma. Ele tem todo o direito de fazer isso, ele era o diretor. Então, foi por isso, a partir desse trabalho, que eu criei realmente o desapego. Que é do tipo, né? Você deu, faça o que quiser e que seja o que Deus quiser. Desapego, maravilhoso. Desapego, muito desapego. E é muito louco, né? Porque você, como roteirista, você tem uma... Assim como um cantor tem uma assinatura vocal, quero dizer, às vezes a gente liga o rádio, você escuta a Ivete Sangalo cantar, você sabe que é a Ivete Sangalo. Você não precisa nem... na primeira palavra que ela cantar, você vai saber que é a voz dela. Não precisa nem do locutor para dizer isso. Sobre identidade, se eu disser... gente, eu estou me sentindo muito Marília Gabriela. Wagner por Wagner. Mas é exatamente isso. Não. Ai, gente, que louca, né? Mas a minha pergunta é exatamente essa. No sentido de... Você, como identidade, o que você se identifica como dramaturgo? O que você... Se você fosse agora criar uma peça com um tema seu, com a origem sua, com o seu roteiro, qual é a cara, a sua identidade? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho tesão? O que é isso que me motiva? Eu acho que, indiferente do tema, que seja comédia, drama, suspense, enfim, eu gosto muito de falar das relações humanas de uma forma... da simplicidade das relações humanas. E é isso que me toca. Eu acho que é isso que faz com que eu esteja trabalhando, enfim, até hoje, e fazendo uma porção de coisas que, graças a Deus, eu não posso
reclamar, enfim, mas é isso, é tratar sobre as relações humanas das coisas mais simples, que a maior parte das vezes a gente não consegue perceber, e que às vezes nem eu mesmo percebo. Quantas vezes eu fui assistir um espetáculo e eu falei, gente, fui eu que escrevi isso? Puta, tipo, tapa na cara, né? E porque às vezes você não sabe, tipo, você está ali engajado, trabalhando, e é uma coisa que conversa com você. Então, eu falo muito sobre amor, sobre verdade dos sentimentos. Eu sou meio romântico, meio apaixonado, meio louco, então acho que tem um pouco disso também. Você acha que isso tem a ver, obviamente, tem a ver muito a sua identidade como autor, obviamente tem a ver muito com a sua personalidade como ser humano, ser observador, sensível e etc. Eu acho que mais do que a minha identidade são as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque acho que o autor ele é um grande observador. É muito louco porque eu encontrei um grande autor, o Agnaldo Silva, algumas semanas atrás, maravilhoso, né? E ele estava falando sobre isso, que o autor é realmente um grande observador. A gente está sempre muito de olho nas pessoas, no que elas fazem, no que elas falam. E na minha casa é maravilhoso. Você entra agora, tem tipo um letreiro dizendo assim, eu vou roubar a sua história. Seja bem-vindo, vou roubar a sua história. Porque é isso, você entra na minha casa, no meu trabalho, um papo com os amigos, essa troca que a gente tem hoje, saem coisas que eu falo, puta, isso dá uma história, isso é um diálogo, isso é um personagem, isso é a essência de alguma coisa. E eu ando com um bloquinho anotando de verdade. Eu falo na cara lavada, acabei de roubar a sua história. E as pessoas não acreditam. Mas eu roubo mesmo. E aí vai ver lá, tipo, na série, porra, Wagner, você roubou minha história. Eu falo, não, peguei uma licença poética, dei uma mudadinha, seu nome não está ali, mas é uma homenagem a você, obrigado. E eu roubo mesmo, com o maior orgulho, porque eu acho que é isso, a gente ter essa identificação com o outro. E o autor é esse trabalho de absorver coisas do mundo e trazer para as palavras e para a cena. É isso. E aí, me diz uma coisa, por exemplo, com relação ao tempo de trabalho, né? O dramaturgo, o roteirista, eu nem imagino como você cobre o seu trabalho. Cobre de cobrança. Por exemplo, se é um longa, se é pelo motivo do trabalho, se é pelo seu período de trabalho, claro que são propostas diferentes. Então, muitas vezes você olha, ok, eu tenho um longa-metragem, se eu tenho facilidade, eu vou cobrar X. Agora, muitas vezes você consegue identificar numa temática, isso aqui eu vou passar... Quanto tempo você passa escrevendo? Então, são várias perguntas em uma. Quanto tempo você passa escrevendo, por exemplo, um longa-metragem, um curta, uma série? Quanto tempo, mais ou menos, você se dedica escrevendo? Tempo de dias e de horas, enfim. E se... Obviamente, se você consegue já identificar de cara, e muitas vezes, porque a gente sabe, né, que o autor, quando você recebe um tema, tem um diretor lá falando assim, preciso disso entregue, precisa entregar a história pronta. Já aconteceu de você ter que ir escrevendo e gravando e escrevendo o tempo todo? E conta um pouquinho dessa sua rotina, dessa forma, porque muitas vezes, se você consegue hoje, já na tua carreira, acredito que depois de todos os trabalhos que você já fez, eu acho que você já tem um feeling de falar... isso vai ser muito difícil para eu escrever. Como é o caso desse roteiro, que você não se identificava, e aí você falou, cara, isso vai ser difícil, eu vou demorar, talvez não prazeroso, e, enfim. Como é que é isso, sabe? Vou por partes. O trabalho é muito louco. Eu vou falar não sobre o meu trabalho, mas vou falar num geral, né? É muito louco. Por exemplo, se você pega uma peça hoje para você colocar numa lei de incentivo, a Evelyn pode falar que está aqui, isso, entende super. Você paga um valor. Uma peça, por exemplo, a peça tem 40 páginas, vamos lá, 45 páginas. Essa peça custa, por exemplo, sei lá, 10 mil reais. São 40 páginas, é um trabalho, é uma peça inteira que custa 10 mil reais. Se você faz um curta-metragem que tem 20 páginas, ele custa 20 mil reais. Se você faz um longa-metragem, só para você entender, por exemplo, o teatro hoje, quando você escreve dramaturgia, tenho amigos, enfim, que vendem textos por 3 mil reais, 6 mil reais. E aí é muito louco, que quando a gente vai comprar os direitos autorais fora, você paga uma puta grana. Aí você fala, mas por que essa diferença, gente, se eu também escrevo? Né? Por que tudo isso? Né? Ainda tem que pagar o adaptador, o tradutor, e blá, 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 blá. Então, o teatro, de certa forma, foi um dos pontos que me afastou do teatro, foi exatamente essa coisa do financeiro, porque você tem um trabalho árduo ali. O tempo que eu gasto escrevendo para teatro é muito maior que para um episódio de uma série de TV.
Só que eu ganho muito mais fazendo uma série de TV do que fazendo um trabalho para teatro. Então, por isso que eu dei uma pausa, enfim, né? Porque precisa pagar a conta, essas coisas. Quer viajar. Mas o amor pelo teatro me chamou, né? Na verdade, foi um convite de uma amiga da Karina. Eu não escrevia para teatro há 5 anos. E ela me voltou e agora vou estrear 3 peças, porque ela colocou a pulguinha ali e eu não consigo parar de escrever para teatro. Mas consigo conciliar com as outras coisas também. Agora, quanto ao tempo, é muito louco como o mercado vê o roteirista e o dramaturgo. Semana retrasada, uma menina de uma companhia do Rio, ela falou assim, Wagner, eu queria muito que você escrevesse uma peça para 3 atrizes, o tema é tal, você acha que você consegue? Eu falei, claro, adoro escrever essa comédia, acho que tem tudo a ver comigo. Você consegue me entregar na próxima semana? Aí eu falei, você não está me pedindo uma sketch, você está me pedindo uma peça. Aí ela falou, mas quanto tempo você precisa? Em 2 semanas você me entrega? Eu falei, não, meu amor, não é assim que funciona. E aí é legal você explicar né, qual é o processo, qual que é o trabalho, não é assim. Então, depende muito, Fê. Por exemplo, eu já escrevi episódio de uma série em uma noite. São 25 páginas. Já escrevi um longa-metragem de 160 páginas em 1 mês. Já demorei 1 mês para escrever uma peça. Já demorei 2 para adaptar um texto de um outro autor. Então, acho que isso depende muito, depende da disponibilidade que você tem. Mas quanto mais tempo a gente tem para trabalhar e para se doar, fluir fica melhor, entendeu? Não dá para... Sei lá, tem peça que eu escrevi numa noite, entende? Então, depende muito do desenvolver. É difícil falar o tempo para cada coisa. Claro. Mas que não vai ser em 1 semana para uma peça. Não, se for encomendado, não dá, porque, né, enfim, não dá. Tem que parir mesmo. Tem que parir. Pessoal, eu vou abrir para perguntas. Quem tem pergunta? Tiago. Lembrei seu nome. Não, gente, eu sou meio ruim para nome, mas eu vou lembrando ao longo do tempo. Nossa, pode ser tão melhor poder ver vocês, gente. Eu estava meio assim, não entendendo nada, meio Magu, enfim. Prazer conhecer você, Wagner. Tudo bem, prazer é meu. A minha pergunta é, com que frequência você, como autor, escreve um personagem para um ator específico? Ou, se você prefere, e se na sua mente você escreve personagens com uma voz que está na sua cabeça, com um rosto e um corpo que está na sua cabeça, ou se não, eu estou escrevendo isso aqui, mas eu estou pensando no Robert De Niro, eu estou pensando em tal pessoa, nessa voz, nesse corpo. Legal. Eu sempre penso em alguém, tá? Que não necessariamente eu conheço, mas eu sempre penso em alguém. Quando os projetos são eu que idealizei, né, enfim, quero produzir, eu quero para amigos, eu tenho muita sorte que muitos amigos gostam e falam, Wagner, escreve um texto para mim. Então, você escreve para o ator, né? Por exemplo, Karina escreveu uma peça para a Karina. É a Karina que vai fazer com tal fulano, com tal fulano. Quando, por exemplo, a série agora, essa série que estreia no ano que vem, a maior parte do elenco é adolescente. Então, não necessariamente eu conheço pessoas com esse perfil. Então, assim, eu tenho vários amigos que são diretores de casting, e eu falo, poxa, eu precisava de uma indicação de um ator assim, assim, assim. E ele me manda uma foto, eu vou lá no YouTube. Aquela pessoa talvez não saiba nem que eu estou pensando nela para aquele papel. Às vezes eu sou louco e falo, mano, estou escrevendo um personagem para você. Mas não necessariamente aquilo. Mas eu preciso da imagem daquela pessoa para escrever. E é uma coisa muito legal para vocês saberem, geralmente, quando a gente entrega um projeto para uma produtora, enfim, que tem perfil de personagem, eles pedem indicação do ator. E, às vezes, a gente não tem essa indicação, né? Então, às vezes, vai o nome de uma pessoa ou outra, você mostra, é parecido, sei lá, com Jesuíta Barbosa, sabe? Tem um perfil. Então, a gente sempre manda um perfil. Então, às vezes, quando o ator faz um ótimo teste, enfim, fala, puxa, mas eu não peguei. Você não tinha perfil, desculpa. Aquele personagem tem um perfil, o autor pensou numa coisa, o diretor está alinhado com aquilo, a produção está aquilo, então está todo mundo tão viciado no Jesuíta Barbosa, entendeu? Que se você pode ser o Rodrigo Hilbert, não vai pegar, porque não tem um perfil. É o Jesuíta Barbosa, entendeu? Isso depende de produção para produção. Então, uma coisa muito legal que eu tenho de feedback das produtoras seja você, cara. Tipo, se joga, seja natural dentro da sua essência. Não crie uma casca, não crie uma forma. Se entrega, porque se você estiver dentro do perfil, ou se conseguirem ver aquilo para aquele personagem, a pessoa de trás. Que é um feedback que eu geralmente tenho das produtoras. Porque, às vezes, eu faço a indicação, e é muito legal isso, porque é o ponto de vista do autor, né? Enfim. Respondi, acho que é isso? Tá, ok. Arrasou. Mais alguém? Não vai com difícil, não, Vini.
Qual o seu nome? Vini. Eu já produzi uma peça do Wagner há muitos anos atrás, uma das minhas primeiras produções. Tem uma sensibilidade incrível para tudo que faz. Obrigado. E eu queria te perguntar como que foi essa transição de ator para autor. Você contar um pouquinho para a gente como que foi isso. Foi bem sofrida. Bem sofrida mesmo. Porque, não sei, acho que aquela coisa do artista, né? Poxa, sou ator, faço teste, pego um trabalho ali outro, mas eu também escrevo e estão querendo meus textos, mas se você me chamar, eu também sou produtor, sei fazer malabarismo, e vou nessa. Então, eu fazia uma porrada de coisas. E aí, o trabalho de ator, eu amava estar em cena, e existe uma dedicação que eu já não estava conseguindo cumprir, porque é aquela coisa, você fica se cobrando, né? Tentar sempre em teste, enfim... E aquela coisa, e eu estava escrevendo muita coisa. Então, eu mesmo teve um momento da minha vida, que foi aos 30 anos, eu falei assim, bom, você tem que decidir, ou você vai dirigir as peças, ou vai produzir, ou vai escrever, ou vai atuar. Isso não significa que a gente não possa fazer mais de uma coisa. Mas, para a minha vida, a melhor coisa foi achar um fio, porque foi ali que eu fiquei mais tranquilo, mais seguro, consegui respirar livremente, e sou extremamente realizado no que eu faço. E não me arrependo. Você sente falta do palco? Não. Porque eu estou lá numa peça. Estou lá naquele filme, eu estou ali naquela, né, enfim, naquela série, porque eu me realizo através dos personagens, das histórias e enfim, de tudo aquilo que acontece atrás da câmera, enfim, em cima do palco. É tudo aquilo que me absorve. Eu sou apaixonado quando eu vejo um trabalho meu. E eu acho que é isso que me motiva. Então, sou muito realizado hoje sendo dramaturgo e roteirista. Eu sou um ator que faz todos os personagens. Isso é maravilhoso. Gente, Wagner Dávila. Obrigado, amor. Obrigado, gente. Muito obrigada, meu amor.